Então vamos ao capítulo 5 de Apocalipse comigo. Está escrito o seguinte: vi na mão direita, porque João foi chamado para subir para o céu e ver as coisas que em breve devem acontecer. Ele viu alguém assentado no trono, descreveu na semelhança de pedras preciosas, ele viu como esse ser é adorado por anjos e homens, e ele viu como a igreja glorificada deposita suas coroas aos pés do Senhor e canta a doxologia, retratando a majestade de Deus como Deus Criador. E agora, verso 1 do capítulo 5. João está continuando a visão. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, ou seja, Deus, um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Que livro é este? Que está selado por dentro e por fora, com 7 selos. Isso é a história da humanidade, a história que se desenrola, a história da redenção. O homem conhece a história depois que ela acontece. Nós escrevemos sobre história de fatos que já ocorreram, mas nós não escrevemos a história que ainda não aconteceu. Nós ainda não sabemos a história que deve acontecer, mas o livro da história está nas mãos de Deus. O livro está selado para os homens, a não ser que Deus revele estas verdades. O conhecimento não é produto da perquisição humana, mas da revelação divina. No verso 2 está escrito: vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Aqui é o digno procurado. A pergunta é: quem é digno? Quem é suficiente? Quem é poderoso o bastante? Quem é capaz de abrir o livro e desatar os seus selos? Este livro é enigmático até que Deus o revele. O conteúdo desse livro é desconhecido até que Deus o demonstre. O verso 3 responde assim: ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Há uma impossibilidade universal, uma incapacidade total. Anjos, homens, seres malignos, ninguém no universo todo foi encontrado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Ou seja, a solução humana, a solução para os problemas da história não estão nas mãos de anjos, não estão nas mãos de homens, não estão nas mãos de demônios, de seres caídos. Nenhum ser, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, foi encontrado capaz o suficiente para abrir o livro, para desatar os seus selos. Resultado? Versículo 4. João diz: e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Ou seja, João está chorando a dor do desespero. Parece que o que ele está contemplando aqui está na contramão do que ele ouviu. Sobe para aqui, eu te mostrarei as coisas que em breve devem acontecer. O livro continua fechado, o livro continua selado, o conhecimento continua escondido dentro desse livro e o homem, nem anjos, nem demônios podem decifrá-lo, porque não pode abrir os seus selos. Agora note o que acontece. Diante do desespero existencial de João, do seu choro dolorido, há a seguinte resposta: todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Olha que coisa, e abrir os seus 7 selos. Então, a igreja glorificada traz a resposta, traz uma palavra, traz uma ordem imperativa para João: não chores. Aqui, agora, não é hora de choro, de lágrimas, de desespero, porque alguém foi encontrado digno. O digno procurado é agora o digno encontrado. E o digno encontrado tem características bem distintas. Ele é o leão da tribo de Judá. Esta é uma menção de um dos filhos de Jacó,
Judá, que tornou-se a tribo líder, de onde procederia Davi, de onde procederia Jesus, de onde procederia o Salvador do mundo. O leão da tribo de Judá e a raiz de Davi são dois termos messiânicos que apontam para Jesus como Messias de Deus, como Salvador do mundo. Foi ele quem venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Versículo 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro. Veja você que João está vendo a visão, ele vê no meio do trono. E ele vê no meio do trono, junto dos 4 seres viventes, são seres angelicais. E também ele vê do meio do trono, dos 24 anciãos, um cordeiro de pé. Mas que cordeiro? O cordeiro como tendo sido morto. Você percebe que a linguagem do cordeiro é uma linguagem muito recorrente nas Escrituras e aponta para Jesus. Esse cordeiro é suficiente para uma única pessoa, conforme Gênesis 22, quando Isaac perguntou para o seu pai: meu pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, aqui está o cutelo, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? E Abraão respondeu para o seu filho: Deus proverá. Esse cordeiro é suficiente para uma família, conforme Êxodo capítulo 12, na Páscoa, a instituição da Páscoa. Terceiro, esse cordeiro é suficiente para uma nação inteira, conforme Isaías 53. Quarto, esse cordeiro é suficiente para o mundo todo, conforme João 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João olha e vê no meio do trono um cordeiro de pé, como tendo sido morto. Mas como é esse cordeiro? Quais são as suas características? Ele tinha 7 chifres, significa onipotência. Chifre é símbolo de força. Ele tinha 7 olhos. O que significa isso? Ele tudo vê, ele tudo sonda, ele é onisciente. E está escrito que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Aqui fala da plenitude do Espírito Santo. Então, se ele vê de pé o cordeiro como tendo sido morto, é que o cordeiro está vivo. Ele ressuscitou. Esse cordeiro, ele tem todo o poder. Esse cordeiro é onipotente, esse cordeiro é onisciente. Esse cordeiro está tomado pela plenitude do Espírito Santo de Deus. Versículo 7. Este cordeiro veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Então, nós estamos falando aqui que a segunda pessoa da Trindade vai e toma da mão direita da primeira pessoa da Trindade o livro que está escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos, que nenhum homem, nenhum anjo, nenhum ser maligno foi capaz de abrir o livro, tirar os seus selos, nem mesmo olhar para ele. Agora veja você, versículo 8. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes, que representam todos os seres angelicais, e os 24 anciãos, significa toda a igreja, prostraram-se diante do Cordeiro. Mais uma vez, não há adoração sem prostração diante de Deus. Tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então você vê que quando a igreja e os seres angelicais se prostram diante de Jesus, que é o Cordeiro de Deus, eles trazem louvor, e eles que representam a harpa, e eles trazem as taças cheias de incenso, que representam as orações. A igreja canta, a igreja ora, a igreja ora, a igreja adora. E mais, e o que é que eles cantam? Com as suas harpas, entoando canções, entoavam um novo cântico dizendo, versículo 9, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos.
Então, o digno procurado é o digno encontrado, o digno encontrado agora é o digno adorado. Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos. Por quê? Porque foste morto. Ele foi morto, mas ele não está morto. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele entrou nas entranhas da morte, mas arrancou o aguilhão da morte e matou a morte, inaugurando a imortalidade. Tu és digno, porque tu foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdócio, e reinarão sobre a terra. E aí você começa a perceber que o Cordeiro foi morto, não como um mártir, não porque sucumbiu ao poder de Roma, não porque foi traído por Judas ou negado por Pedro. O Cordeiro de Deus, Jesus, não foi morto porque o Sinédrio assacou contra ele pesadas acusações levianas. O Cordeiro não foi morto porque Pilatos covardemente o sentencia à pena de morte, morte de cruz. O Cordeiro não foi morto porque a multidão gritava em frene, crucifica-o, crucifica-o. Ele não foi morto porque os soldados romanos impiedosamente o pregaram naquela cruz. Ele foi morto por um propósito eterno, planejado na eternidade. Ele foi morto para comprar com seu sangue os que procedem de todo povo, raça, língua e nação. Bendito seja Deus. E ele foi morto, mais do que isso, não apenas para nos remir, comprar, salvar, perdoar, mas ele também foi morto para nos constituir reino e sacerdotes. Agora nós somos reis e nós somos sacerdotes. Lembra-se que lá no Antigo Testamento nenhum rei podia ser sacerdote, nenhum sacerdote podia ser rei. O rei Uzias foi coberto de lepra porque entrou no santuário para queimar incenso e ele não era sacerdote, ele era rei, ele não podia exercer aquela função, mas hoje nós somos reis e nós somos sacerdotes, nós somos sacerdócio real. Ele nos salvou e ele nos exaltou. Ele é o Cordeiro de Deus que está com o livro da história em suas mãos. Versículo 11, veja comigo. Agora, ele não apenas vê, agora ele vê e ouve. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono. Dos seres viventes, todos os seres angelicais, e dos anciãos, toda a igreja glorificada, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Uma hoste incontável de anjos e homens glorificados. E estes que estão na glória, ao redor do trono, adorando o Cordeiro de Deus, proclamam em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Veja você que diante da grandeza de Jesus, da majestade de Jesus, do poder de Jesus, da onisciência de Jesus, toda a igreja e todos os seres angelicais estão numa doxologia bendita e sublime, exaltando o Cristo de Deus, exaltando o Cordeiro de Deus, dizendo que ele é digno de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Aqui é o reconhecimento pleno e universal de todos os seres criados à imagem de Deus, seres morais, seres espirituais, como anjos e homens. Eles estão exaltando ao Senhor, ao Cordeiro de Deus, pela sua morte expiatória, substitutiva, que comprou-nos para Deus, para sermos sacerdotes reais. O resultado é algo tão sublime, e eu encerro aqui com os versos 13 e 14, nessa exposição do capítulo 5. Então, ouve. Agora ele não vê, agora ele ouve. Então ouve que toda criatura que há no céu, sobre a terra e debaixo da terra,
e sobre o mar, e tudo o que neles estava dizendo. Ele está agora numa ascensão de todos os seres angelicais e toda a igreja para todo ser que existe no universo, no céu, na terra, sobre a terra e no mar. O ser completo, os seres completos, numa adoração cósmica e universal, proclamando, dizendo àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro: seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Ou seja, a adoração ao Deus Pai e ao Deus Filho, que atribuem a eles o louvor, a honra, a glória e o domínio eternamente. Aqui, numa apoteose, neste oratório celestial, conclui com a adoração de todo ser criado por Deus, que deve reconhecer a grandeza de Deus e deve exaltar a soberania de Deus. Quando esta conclusão do oratório celestial é feita numa apoteose indescritivelmente bela, a resposta final é esta. E os 4 seres viventes, ou seja, os seres angelicais, respondiam: Amém, que ecoa por todos os cantos do universo. Também os anciãos, ou seja, a igreja, todos os anciãos prostraram-se e adoraram. Os anjos dizem amém, a igreja se prostra, a igreja adora. O digno procurado é o digno encontrado é o digno adorado. Vale destacar que esta revelação é feita a João, que está vivendo na velhice, num asilo político, num exílio de escravidão, numa colônia penal, numa ilha do Mar Egeu. E então, o que você vai encontrar a partir do capítulo 6 é que os selos serão abertos, as trombetas soarão, o quarteto do mal se levantará. Então, as taças da ira de Deus são derramadas. O quarteto do mal é vencido e desbancado. E a cena que você vê de maneira exuberante é o Cordeiro de Deus, o Cristo da glória, vindo com grande majestade e poder, vindo nas nuvens dos céus, na sua segunda vinda, para assentar-se no trono, julgar as nações e levar para o banquete celestial a sua igreja, a sua amada, a sua noiva, e para condenar eternamente aqueles que recusaram a oferta da sua graça. O livro de Apocalipse não encerra ladeira abaixo, encerra sim com a suprema exaltação de Deus, com a glorificação do Cordeiro de Deus e com a igreja glorificada. Então, Jesus está no trono. A história não está à deriva. Nós temos uma leitura e uma hermenêutica da história de triunfo, não de fracasso, de exultação e não de lamento, de segurança plena e não de incerteza. Nós somos em Cristo mais do que vencedores. Irmãos em Cristo, meditemos hoje sobre a visão sublime e consoladora do 5º capítulo do Apocalipse, que nos apresenta Jesus Cristo no controle absoluto da história e do destino do universo, tema que fundamenta a nossa segurança eterna e a nossa esperança inabalável em meio às incertezas deste mundo caído, pois as Escrituras nos ensinam, com autoridade celestial e clareza inquestionável, que o governo de todas as coisas não está à mercê do acaso, das forças políticas ou do arbítrio humano, mas repousa soberanamente nas mãos daquele que se assenta no trono e do Cordeiro que foi morto e ressuscitou, lembrando que a visão começa com um livro selado com 7 selos na mão direita daquele que vive para todo o sempre, representando os decretos eternos de Deus, os seus conselhos secretos e o desenrolar final da história humana, que nenhum ser criado, seja no céu, na terra ou debaixo da terra, foi achado digno de abrir ou mesmo de olhar,
revelando a total incapacidade da criatura de compreender ou dirigir os propósitos divinos sem a mediação do Filho de Deus. O ensino reformado nos recorda com fidelidade as doutrinas da soberania e da mediação de Cristo, que o choro do apóstolo diante do livro selado representa a angústia de uma humanidade que, sem o governo redentor de Jesus, estaria perdida em um caos sem sentido e sem esperança de redenção. Mas que a voz de um dos anciãos nos consola ao anunciar que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e seus 7 selos, mostrando que a vitória de Cristo na cruz e na ressurreição é o fundamento legal e moral de sua autoridade sobre a história, e que ele é o único herdeiro legítimo do trono universal, possuindo todo o poder para executar o plano de Deus para a salvação dos eleitos e o julgamento dos ímpios. As Escrituras nos revelam o paradoxo glorioso do Evangelho, quando João, ao olhar para ver o leão, contempla um cordeiro em pé, como se tivesse sido morto, possuindo 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra, o que nos ensina que o poder supremo de Jesus se manifesta através de sua fraqueza sacrificial e que a sua onipotência e onisciência estão a serviço de sua obra redentora, garantindo que o governo do mundo está nas mãos daquele que nos amou até a morte e que possui o Espírito em plenitude para guiar, proteger e santificar a sua igreja em todas as eras, de modo que o ato de Jesus tomar o livro da mão direita do Pai é o momento culminante da história da redenção, onde o Filho assume publicamente o exercício do seu reino messiânico e a responsabilidade de conduzir o universo ao seu destino final glorioso. A maturidade cristã manifesta-se quando compreendemos que a dignidade de Cristo para governar e abrir os selos da providência deriva de seu sacrifício substitutivo, pois ele foi morto e com seu sangue comprou para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, constituindo-os reino e sacerdotes para o nosso Deus, o que nos assegura que cada evento histórico, cada crise mundial e cada detalhe de nossas vidas individuais estão sendo dirigidos pelo nosso Redentor, com o propósito de reunir o seu povo e manifestar a multiforme sabedoria divina, transformando a nossa perspectiva sobre o sofrimento e a perseguição em uma confiança serena de que o Cordeiro que governa é o mesmo que deu a vida por nós e que nada pode frustrar seus planos ou impedir que sua vontade soberana se cumpra plenamente.